A casa de Marina e Julião era um verdadeiro refúgio no alto de uma colina tranquila, cercada por árvores frondosas, janelas amplas e uma varanda com vista para o pôr do sol. Representava, à primeira vista, o cenário ideal de um casamento estável. Depois de 12 anos juntos, os dois construíram uma vida confortável, repleta de rotinas e acordos silenciosos. Mas havia algo invisível naquela paisagem idílica: o desgaste das pequenas coisas, o peso das ausências disfarçadas de ocupações, e os silêncios prolongados que não eram mais paz, mas distância. Foi numa manhã qualquer, em meio ao aroma do café fresco e ao som dos jornais sendo folheados, que Marina comentou: pensei em finalmente fazer aquele jardim dos fundos. Lembra? A gente sempre adiou. Julião, de camisa social e relógio no pulso, levantou os olhos rapidamente. Claro, ótima ideia. Pode cuidar disso. Você sempre teve bom gosto. E assim, como um sopro leve, a decisão foi tomada. Marina fez algumas pesquisas, pediu indicações e, em menos de uma semana, agendou uma visita com uma paisagista muito recomendada, Isadora Martins. No dia da visita, Julião chegou em casa mais cedo do que o habitual. Havia esquecido o tablet com arquivos importantes e precisava resgatá-lo antes de uma reunião online. Quando estacionou o carro e atravessou o corredor lateral em direção ao escritório, ouviu vozes nos fundos. Curioso, desviou o caminho e foi até o jardim. Foi ali que viu Isadora pela primeira vez. Ela usava um macacão jeans leve, botas de borracha e um chapéu de palha jogado de lado. Tinha a pele dourada pelo sol, cabelos castanhos presos em um coque mal feito, e um jeito despojado e confiante. Estava ajoelhada na grama, analisando o solo com as mãos enuvadas. Ao vê-lo, levantou-se e sorriu com naturalidade. Você deve ser o Julião, disse ela, estendendo a mão suja de terra. Julião hesitou por um segundo, depois sorriu de volta, apertando-lhe a mão com leveza. Sim, sou eu. E você deve ser a especialista que vai salvar o nosso jardim. Vou tentar, pelo menos, respondeu ela, rindo. A conversa que seguiu foi breve, mas algo ali, naquele primeiro encontro, despertou em Julião uma faísca. Era algo que ele não sentia há tempos: curiosidade genuína. Isadora falava com paixão sobre plantas, design natural, harmonia de cores e texturas. Seus olhos brilhavam, e seus gestos acompanhavam cada palavra como se ela mesma fosse parte daquele jardim que ainda nem existia. Nos dias que se seguiram, Isadora voltou várias vezes. Às vezes sozinha, outras com uma pequena equipe. Marina a recebia, oferecia café, discutia ideias e, eventualmente, deixava à vontade para trabalhar. Julião, por sua vez, começou a fazer questão de chegar mais cedo em casa. Dizia a si mesmo que era apenas interesse pelo projeto, mas cada minuto ali com Isadora parecia um convite ao desconhecido. Em uma dessas tardes, ele a encontrou regando os arbustos recém-plantados. A luz do entardecer iluminava seu rosto suado, e havia terra sob suas unhas, mas ela nunca parecera tão bonita. Está ficando incrível, disse ele, aproximando-se. Obrigada, mas o crédito é da natureza. Eu só dou uma ajudinha, brincou. Você parece amar o que faz. Amo. Trabalhar com vida me faz sentir viva também. E você, Julião, o que faz você se sentir vivo? A pergunta ficou suspensa no ar. Ele não soube responder. Ou não quis. Isadora percebeu o silêncio e desviou o olhar. Desculpe, falei demais. Não, é uma boa pergunta, e talvez por isso seja tão difícil de responder. A conversa foi interrompida por Marina, que chegou com suco e petiscos. O momento se dissipou, mas ficou marcado em ambos como o primeiro toque invisível de algo que poderia e inevitavelmente iria crescer. Naquela noite, enquanto Marina dormia ao seu lado, Julião ficou acordado, encarando o teto. Havia algo dentro dele germinando, silencioso e lento, como a raiz de uma planta ainda oculta sob a terra. E ele sabia que, uma vez despertado, aquilo não poderia mais ser ignorado. Pedras decorativas serpenteavam entre plantas exóticas, e bancos de madeira apareciam como convites ao descanso. Cada detalhe revelava o cuidado de Isadora, sua habilidade em transformar terra bruta em paisagem viva e harmônica. Marina se encantava com o progresso. Fotografava cada etapa, planejava jantares ao ar livre,
e já imaginava noites regadas a vinho sob o céu estrelado. Ela não percebia, porém, o quanto Julian estava cada vez mais presente e, ao mesmo tempo, ausente. Vai almoçar em casa hoje? Perguntou ela certa manhã, ainda de camisola, enquanto passava manteiga no pão. Não sei, depende das reuniões, mas acho que sim, respondeu ele, sem desviar os olhos do celular. Ela o observou por um instante, em silêncio. Havia dias em que sentia que conversavam como colegas de trabalho, cordiais, gentis, porém distantes. Julian estava ali, mas era como se seu espírito pairasse em outro lugar ou em outra direção. Naquela tarde, Marina saiu para resolver pendências no centro da cidade. Isadora chegou por volta das 3, com as mãos ocupadas por mudas florais e um projeto revisado. Julian, coincidentemente, resolveu trabalhar de casa. Achei que você estaria no escritório, disse ela ao encontrá-lo na varanda. E perder esse espetáculo de jardim? Respondeu ele, sorrindo. Isadora colocou as mudas sobre a mesa e tirou as luvas. Estava suada, com os cabelos levemente presos por uma fita escura, e usava um macacão leve que revelava as curvas com discrição. Julia ofereceu-lhe água gelada. E ela aceitou com um sorriso tímido. Posso mostrar o que pensei pro canto dos fundos? Aquele espaço com sombra, disse ela. Claro, vamos lá. Caminharam até os fundos, onde Isadora abria o projeto em papel vegetal. Apontava ideias com entusiasmo, sugeria plantas rasteiras e trepadeiras floridas. Julian ouvia, mas havia deixado de prestar atenção nos detalhes técnicos havia minutos. Seus olhos vagavam entre os lábios dela, o brilho dos olhos, os gestos intensos. Uma força silenciosa o puxava cada vez mais para perto. Você sempre teve esse dom com a natureza? Perguntou ele, tentando soar casual. Desde criança, sempre preferi brincar com terra do que com bonecas. Meu pai achava estranho, mas minha mãe dizia que era um sinal de conexão com o mundo. E é mesmo, você tem uma energia diferente. Isadora o encarou, surpresa pela intensidade do comentário. O ar ficou mais denso. Obrigada, murmurou ela, mas não sei se devo agradecer ou fugir. Julia riu, num tom baixo, quase embaraçado. Desculpa, foi estranho? Um pouco, mas honesto. Houve um silêncio entre os dois, longo, carregado, até que o som de um carro se aproximando quebrou o momento. Marina havia voltado. Isadora rapidamente recolheu os papéis e seguiu até o portão lateral. Julian ficou parado, observando-a desaparecer. Seu coração acelerava. Havia algo errado naquela sensação, e ainda assim, era viciante. Nos dias seguintes, Julian tentou se afastar. Voltou a trabalhar no escritório, limitou-se a acenos formais quando encontrava Isadora. Mas bastava ouvir sua voz ou o som de suas botas no cascalho para que tudo voltasse à tona. Era como estar diante de uma chama que não queimava, mas aquecia. Um perigo silencioso. Na sexta-feira, Marina teve uma reunião que se estenderia até à noite. Avisou por mensagem e pediu que Julian não se preocupasse com o jantar. Era a brecha perfeita que o universo, ou seu desejo, parecia conspirar para oferecer. Isadora apareceu pouco depois das 5, como combinado, para fazer os retoques finais antes da entrega do projeto. Vestia uma blusa de linho clara e calça jeans, o rosto corado pelo sol. Está tudo praticamente pronto, disse ela. Só vim garantir que as luzes do caminho estejam funcionando. Você pode me ajudar? Julia hesitou. Sabia que deveria dizer não, mas, em vez disso, assentiu. Claro, vamos testar isso. Caminharam juntos ao longo da trilha iluminada, testando lâmpadas de solo, verificando conexões. À medida que a noite caía, a luz suave destacava o verde do jardim, e criava um clima quase mágico. Está perfeito, disse ele. Você acha? Tenho certeza. Esse jardim é como se tivesse saído de um sonho. Isadora sorriu, mas seu olhar hesitava entre gratidão e receio. Julia, começou ela, parando de caminhar. Ele se virou para ela. O silêncio ao redor era absoluto. Nem mesmo os grilos ousavam cantar. A gente precisa tomar cuidado. Você é casado, e eu respeito isso. Respeito ela. Eu sei, disse ele, com voz baixa, mas tem algo acontecendo entre nós. E fingir que não existe não vai impedir. Ela deu um passo para trás, nervosa. Não, não vai.
Mas ceder a isso pode destruir muita coisa. Você já pensou nisso? Já, todo dia. Mas também penso em você. Quando você sorri, quando fala das plantas com aquele brilho nos olhos, quando seus dedos tocam a terra com tanta paixão. Isadora fechou os olhos, respirou fundo. Isso é errado. Talvez, mas é real. E antes que pudesse refletir, Julião deu um passo à frente e tocou o rosto dela. Foi um gesto lento, cuidadoso, como quem toca algo sagrado. Ela não se afastou. Seus olhos se abriram lentamente e se encontraram com os dele. O beijo aconteceu ali, entre as luzes tênues do jardim e o aroma de lavanda e terra molhada. Um beijo contido, tenso, carregado de culpa e desejo. Quando se afastaram, Isadora estava trêmula. Eu preciso ir, disse ela, quase sem voz. Me desculpa. Ela balançou a cabeça negativamente, já caminhando em direção ao portão lateral. Não se desculpe. Só, pense bem, Julião, porque esse jardim lindo pode virar um campo de ruínas, se a gente não souber onde pisa. E então se foi. Julião ficou ali, sozinho, com o coração batendo em descompasso e os pensamentos em colapso. Na varanda da casa, as luzes ainda estavam acesas. Lá dentro, a esposa que o amava planejava finais de semana felizes, sem imaginar que, entre flores e raízes, algo já começava a apodrecer. Na manhã seguinte ao beijo, Julião acordou com o som das andorinhas cruzando o céu claro. A luz suave entrava pelas frestas da cortina e pintava o quarto com um tom dourado. Marina ainda dormia, deitada de lado, com o rosto sereno e a respiração tranquila. Ele a observou em silêncio por alguns segundos, lutando contra um turbilhão que crescia dentro de si. Sentia-se um traidor. Não conseguia tirar Isadora da mente. O gosto do beijo, a hesitação nos olhos dela, a tensão vibrando no ar. Tudo aquilo pulsava com mais força do que gostaria de admitir. Tentou convencer-se de que fora apenas um impulso, um deslize. Mas, bem no fundo, sabia que era mais que isso. Levantou-se devagar, sem acordar Marina, vestiu-se e desceu para tomar um café. Precisava de silêncio, de racionalidade, mas os pensamentos voltavam em ondas. Como ele pode deixar aquilo acontecer? Como olhar nos olhos da esposa, sem que ela percebesse a mentira que agora se escondia em seus gestos. Pouco depois, Marina desceu, ainda sonolenta, usando um robe claro. Bom dia, murmurou, beijando-o no rosto. Ele devolveu o gesto de forma mecânica. Dormiu bem? Perguntou ela. Mais ou menos, respondeu. Estava pensando no jardim. Ainda falta ajustar o sistema de irrigação automática, não? Sim. A Isa ficou de vir hoje para finalizar. Achei que viria ontem, mas talvez tenha se enrolado com outro cliente. Julião fingiu naturalidade, embora a menção ao nome de Isadora fizesse seu peito apertar. Se quiser, posso resolver isso com ela. Não precisa se preocupar. Claro, disse Marina, com um sorriso. Mas me avisa, quero estar aqui quando ela vier. Mas Isadora não apareceu, nem naquele dia, nem no seguinte. Marina tentou contato, ligou, mandou mensagens. Tudo sem resposta. Estranhou, mas não insistiu. Achou que a profissional talvez estivesse apenas ocupada. Julião, no entanto, sabia que não era isso. Sabia que ela estava se afastando porque precisava colocar ordem em seus próprios sentimentos. E isso o corroía. Na quarta-feira, sem conseguir mais suportar a angústia, Julião decidiu procurá-la. Pegou o endereço que constava na nota fiscal dos serviços prestados e, no fim da tarde, dirigiu até lá. O bairro era afastado, mais calmo, com muitas árvores e ruas estreitas. A casa de Isadora era simples, rodeada por plantas e vasos pendurados. Uma bicicleta encostada no portão e uma gata dormindo sobre a mureta. Tudo nela era coerente com a mulher que ele conhecera, autêntica, natural, descomplicada. Tocou a campainha e esperou. Por um momento pensou em ir embora, mas então a porta se abriu e Isadora apareceu. Seu semblante era sério, mas seus olhos entregavam surpresa. Julião, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Ela hesitou por alguns segundos. Depois abriu o portão com relutância. Só por 5 minutos. Ele entrou, sentou-se num banco de madeira sob uma pérgola coberta por trepadeiras floridas. O cheiro de jasmim pairava no ar. Desculpa aparecer assim, sem avisar. Eu só
Desde aquele dia, não paro de pensar em você. Isadora cruzou os braços, defensiva. Julião, aquilo foi um erro. A gente se deixou levar. Eu não devia ter deixado acontecer. Você é casado. Eu sei. Eu não estou tentando justificar nada. Mas preciso ser honesto. Eu não consigo fingir que nada aconteceu. Que você não mexeu comigo. Ela desviou o olhar. E o que você quer que eu diga? Que também penso em você? Que meu coração dispara toda vez que ouço seu nome? Sim, é verdade. Mas isso não muda o fato de que eu não vou ser o motivo para destruir seu casamento. Juliel se aproximou, tocando de leve a mão dela. Eu não sei mais o que sinto por Marina. Talvez o que tínhamos tenha se transformado em rotina, em parceria. Mas com você eu me sinto vivo de novo. Isadora recuou o toque. Não diz isso. Não assim. Você está confuso. E eu também. E o pior é que a gente já passou da linha. Agora, qualquer decisão vai doer em alguém. Juliel suspirou, sem saber o que dizer. O silêncio entre eles parecia gritar. Por fim, Isadora murmurou. Vá embora, Juliel. Por favor. Ele obedeceu. Saiu sem olhar para trás. Mas deixou um pedaço de si ali, entre as folhas e os aromas daquela casa que já parecia mais casa do que a sua própria. Nos dias que se seguiram, Julião tentou retomar a normalidade. Levantava, ia para o trabalho, jantava com Marina, falava de forma contida e gentil. Marina, por outro lado, estava mais observadora. As ausências dele haviam se tornado frequentes. Ele já não se distraía com os mesmos programas, não tocava nela como antes, nem sorria de forma espontânea. Na sexta-feira à noite, após o jantar, Marina tomou coragem. Juliel, a gente está bem? Ele a olhou, confuso. Como assim? Digo, nosso casamento. Você tem estado tão distante. Parece que tem algo me escondendo. Juliel hesitou. Aquela era a chance de confessar, de dizer a verdade, de abrir um diálogo difícil, mas necessário. Mas o medo venceu. Não tem nada, Marina. Só estou passando por uma fase estranha. Muito trabalho. Só isso. Ela assentiu lentamente, mas algo dentro dela se quebrou. Era a falta de transparência que mais a feria. O olhar de Julião não era mais o mesmo. Havia ali uma sombra, e ela sentia que, de alguma forma, havia outra pessoa. No domingo à tarde, enquanto Julião dormia no sofá da sala, o celular dele vibrou com uma notificação. Marina passou perto e, por impulso, pegou o aparelho. Não era do tipo que vasculhava, nunca fora. Mas naquele instante, algo dentro dela, uma intuição antiga, latente, a fez desbloquear a tela. A notificação vinha de um aplicativo de mensagens. Era de Isadora. Oi, eu não queria mandar isso, mas preciso dizer que você mexeu comigo também. E isso me assusta. O mundo de Marina parou. O nome, a mensagem, a certeza. Ela não precisava de mais nada. Não precisava vasculhar conversas antigas, nem buscar explicações. Aquela única frase dizia tudo. E a dor que tomou seu peito foi como um soco profundo e silencioso. Um grito contido. Subiu as escadas em silêncio, trancou-se no quarto e chorou por horas. Chorou pelo casamento, pelo amor que se esvaía. Chorou pela traição, pela decepção, por perceber que talvez já não fosse mais suficiente para o homem que amava. Chorou por si mesma. No dia seguinte, a casa estava mergulhada em um silêncio incômodo. Marina mal falou com Juliel. Evitou toques, evitou olhares. Ele percebeu, mas achou que era apenas cansaço. Continuava ignorando os sinais. Naquela noite, Marina saiu sem avisar. Caminhou até o jardim e sentou-se no banco perto das luzes de solo que Isadora instalara. Passou os dedos entre as folhas, sentindo o toque da natureza em sua pele. Ali, onde antes sentia paz, agora sentia o peso da desilusão. E naquele instante, decidiu algo. Se havia um abismo se abrindo entre eles, ela não seria a única a sustentá-lo. Se Julião havia escolhido plantar raízes em outro terreno, ela escolheria florescer longe da sombra dele. O jardim estava lindo, mas sob aquela beleza, as flores começavam a machucar. Marina não dormiu naquela noite. Depois de ler a mensagem no celular de Julião, sentiu-se como se houvesse caído em um buraco fundo, escuro e silencioso. Cada batida do coração parecia ecoar no peito com dor. Por um momento, quis se enganar. Pensar que era um mal-entendido, que talvez houvesse uma explicação. Mas não.
A intuição que antes sussurrava agora gritava. Havia outra mulher. E pior, ela sabia quem era. Isadora, a mesma mulher que ela admirava, que confiara para transformar o jardim da casa, que convidara para tomar café, com quem rira, com quem dividira ideias e segredos femininos. A traição era dupla. Partia de quem dormia ao seu lado todas as noites, e de quem andava com as mãos na terra do seu quintal. Na manhã seguinte, Julião acordou e encontrou a casa vazia. A mesa do café posta pela metade, um pão começado, o café ainda quente na garrafa térmica. Achou estranho, mas não suspeitou de nada. No meio da manhã, Marina retornou. Vinha do salão de beleza, com os cabelos soltos e um vestido azul marinho que ele adorava. Entrou, deixou a bolsa sobre a cadeira e olhou para ele com um olhar calmo. Calmo demais. A gente precisa conversar. Julião se sentou no sofá, confuso, nervoso. Claro, ela sentou-se de frente para ele, apoiando as mãos nos joelhos. Os olhos estavam firmes, mas por trás deles havia tristeza. Você está tendo um caso com a Isadora? O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas foi suficiente para que tudo entre eles desmoronasse. Julião engoliu em seco, desviou o olhar e passou a mão pelo rosto. Quando voltou os olhos para ela, não havia mais como mentir. Não foi um caso. A gente se beijou. Marina respirou fundo, como se estivesse tentando controlar o coração. O mundo girava mais devagar naquele instante. Quando? Há uma semana. Na noite em que você ficou na reunião até mais tarde. Eu não planejei isso, Marina. Eu juro. Aconteceu, e depois disso, eu tentei evitar. Mas não consigo tirar ela da cabeça. Ela fechou os olhos. 2 lágrimas escaparam, silenciosas. E você me ama ainda? A pergunta cortou como navalha. Julião ficou sem resposta. Marina sorriu de forma amarga. Você não precisa dizer. O silêncio já respondeu. Ela se levantou, caminhou até a janela. E ficou observando o jardim. O mesmo jardim onde tudo florescera e agora também tudo morria. Você sabe o que mais me dói, Julião? Perguntou, sem virar-se. Não é o beijo. Não é a traição. É o fato de você ter me deixado sozinha sem nem perceber. De ter se distanciado aos poucos, até que eu virasse parte da mobília. Invisível, silenciosa. Julião levantou-se também. Marina, eu não queria te machucar. Juro, eu me perdi. Não interrompeu ela, virando-se para ele. Você se encontrou em outra pessoa. Isso é bem diferente. Ele tentou se aproximar, tocá-la. Ela recuou. Eu vou sair por uns dias. Ficar na casa da minha irmã. Preciso pensar. Respirar. Você também precisa entender o que quer da sua vida. Marina, me perdoa. Perdão não é um botão que a gente aperta. É um processo. E o que você fez? Não sei se um dia vou conseguir olhar para você do mesmo jeito. Ela subiu as escadas sem dizer mais nada. Fez uma mala pequena e saiu meia hora depois, deixando Julião sozinho naquela casa grande e agora fria. Na casa da irmã, Marina chorou tudo o que não chorara na frente de Julião. Foi acolhida, cuidada, ouvida. Dormiu pouco, mas, ao menos, sentiu-se segura. Julião, por sua vez, ficou em casa remoendo a própria culpa. Tentou se ocupar com o trabalho, com tarefas simples, com o silêncio. Mas tudo ao redor gritava. A ausência dela, o cheiro dela nos lençóis. Os livros na estante, os porta-retratos espalhados. Na tarde de terça-feira, depois de tanto relutar, decidiu ir até Isadora. Ela atendeu hesitante. Quando viu Julião, seu semblante endureceu. O que você está fazendo aqui? Ela descobriu. Isadora arregalou os olhos. O quê? Marina viu uma mensagem sua no meu celular. Eu contei tudo. Sobre o beijo. Sobre o que sinto por você. Isadora fechou os olhos, levou a mão à boca. Parecia em choque. Meu Deus! Ela foi para a casa da irmã. Disse que precisa de um tempo. E você veio aqui fazer o quê, Julião? Me avisar? Me culpar? Não. Eu vim porque eu não sei mais onde pertenço. Tudo está uma bagunça. E mesmo com tudo isso, mesmo com toda a dor, eu não consigo parar de pensar em você. Ela o encarou, respirando com dificuldade. Julião, você está machucando 2 mulheres, eu incluída. Você acha que isso é amor? Amor é leve. O que estamos vivendo é culpa, desejo e confusão. Então você não sente nada por mim? Ela demorou a responder.
Por fim, disse, com a voz embargada, sinto, mas não posso viver esse sentimento assim. Não quero ser a amante. Não quero me esconder. Não quero ver uma mulher destruída por minha causa. Eu não sou isso. Julião deu um passo à frente, mas ela recuou. Vai para casa, Julião. Cuida da sua dor. E deixa a minha em paz. Ele assentiu, devagar, e saiu. Pela primeira vez, sentiu que não controlava mais os rumos da própria vida. No fim daquela semana, Marina voltou para casa. Entrou em silêncio, olhou tudo ao redor, e sentiu o peito apertar. Nada ali parecia igual, mas ao mesmo tempo, tudo ainda era seu. Foi até o quarto, tomou um banho demorado, vestiu um pijama confortável e deitou-se. Julião chegou mais tarde. Entrou devagar, parando na porta do quarto. Posso? Pode. Ele se sentou na poltrona ao lado da cama. Eu pensei muito nesses dias. E eu não quero perder você. Marina o olhou nos olhos. Já não havia raiva neles, apenas tristeza. Eu também pensei, e percebi que o que nos mantinha juntos era o medo da mudança, do vazio. Mas talvez o vazio seja melhor do que viver pela metade. Você quer se separar? Ela suspirou. Eu não sei, ainda. Só sei que não posso fingir que nada aconteceu. Eu preciso aprender a me olhar de novo. Sem você. Julião abaixou a cabeça. Aquela dor era nova. Era mais doída do que a culpa. Era perda. Se você quiser que eu vá embora. Não agora. Mas talvez em breve. Até lá, vamos cuidar um do outro com respeito. É o mínimo que a gente deve a tudo o que já viveu. Ele assentiu. E os dois ficaram ali, em silêncio, como estranhos que já foram tudo um para o outro. Lá fora, o jardim florescia, mas por dentro, cada um lidava com suas raízes expostas, tentando entender onde se firmar para, quem sabe, renascer. A rotina voltou, mas a vida não. Depois da volta de Marina para casa, a casa se encheu de passos cuidadosos, palavras medidas, gestos evitados. Julião e ela agora dividiam o mesmo teto, a mesma cama, os mesmos cômodos, mas estavam distantes como dois continentes separados por um oceano de mágoas. Marina acordava cedo, tomava seu café sozinha na varanda e saía para longas caminhadas. Passava tardes lendo, organizando coisas antigas, tirando roupas do armário. Não fazia perguntas, não cobrava, não gritava. Sua dor era serena, como quem sangra por dentro, mas mantém a cabeça erguida. Julião, por sua vez, mergulhou em silêncio. Não insistia em conversar, pois sabia que palavras já não bastavam. Tentava mostrar presença nos pequenos gestos, preparar o café, cuidar da louça, oferecer uma carona. Mas Marina respondia com gentileza, não com afeto. E isso doía mais do que qualquer briga. Numa tarde de quarta-feira, Marina decidiu visitar um centro de meditação e yoga indicado por sua irmã. O espaço era simples, rodeado por bambus, com chão de madeira e cheiro de incenso. Lá, sentou-se, entre desconhecidos e, pela primeira vez em muito tempo, fechou os olhos sem pensar em mais ninguém além de si mesma. Naquela hora, entendeu algo importante. Ela precisava se reencontrar. Não como esposa, como dona de casa, como cuidadora de uma vida construída a dois, mas como mulher, como ser inteiro. Na semana seguinte, começou a frequentar aulas de cerâmica. Inscreveu-se num clube de leitura. Reviu antigas amigas. Aos poucos, foi deixando de ser sombra da própria história. Julião percebia isso com um nó na garganta. Vê-la assim, mais leve, mais viva e, ao mesmo tempo, mais longe dele era doloroso. Mas também o fazia repensar suas escolhas. Durante muito tempo, ele se justificou dizendo que se perdera por causa da rotina, que o desejo por Isadora era uma faísca de algo novo, algo que faltava. Mas agora, vendo Marina florescer, entendia que o que faltava era dentro dele. E talvez sempre tivesse sido. Quanto a Isadora, desde a última conversa, não houve mais contato. Julião respeitou o silêncio. Entendia que insistir seria injusto, mas isso não impedia a saudade. Às vezes, dirigia até perto da casa dela e estacionava longe, só para ver as luzes acesas, o jardim bem cuidado, a silhueta dela passando pela janela. Nunca teve coragem de tocar a campainha. Certa noite, voltou para casa após uma dessas idas. Marina estava na sala, assistindo a um documentário. Ele se sentou ao lado dela, sem dizer nada.
Por alguns minutos, compartilharam o mesmo sofá, o mesmo silêncio. Ela é bonita, disse Marina, sem tirar os olhos da tela. Julia o congelou. Isadora completou ela. Tem uma energia bonita. Eu vi desde o começo, só não imaginei que você também veria. Marina, calma. Não precisa se explicar. Só quero entender. Ela valeu a pena? Julia hesitou, então respondeu, com honestidade, eu não sei. O que senti por ela foi real, mas me destruiu por dentro, porque ver você sofrendo me fez perceber tudo o que estava perdendo. E talvez eu tenha me apaixonado pela ideia de uma nova versão de mim mesmo, não por ela de verdade. Ela enfim olhou para ele. Sabe o que me dói mais? É que você podia ter se apaixonado por mim de novo, se quisesse. Os olhos de Julian se encheram de água, mas ele não chorou, apenas assentiu. Eu sei, e me arrependo de não ter tentado. No final daquela semana, Marina foi visitar os pais no interior. Disse que precisava de uns dias de distância. Julian entendeu e não insistiu. Nos dias que se seguiram, a solidão pesou. Sem Marina, a casa parecia vazia. O jardim, que antes fora símbolo de renovação, agora era lembrança de dor. Numa dessas tardes, Julian encontrou um caderno de desenhos de Marina guardado no fundo do armário do escritório. Eram esboços antigos, feitos durante o começo do casamento. Havia ali rabiscos de flores, retratos de Julian dormindo, desenhos de mãos entrelaçadas, de jantares à luz de velas, de viagens que nunca chegaram a fazer. Folhear aquilo foi como revisitar um tempo esquecido, e perceber o quanto deixaram de cuidar do amor. Na sexta-feira, Julian não aguentou e mandou uma mensagem para Isadora. Espero que você esteja bem. Só queria agradecer por ter me feito olhar para dentro. Espero que esteja em paz. Ela respondeu no dia seguinte. Obrigada. Desejo o mesmo para você. Cuide da Marina. Ela é uma mulher incrível. E assim se despediram. Sem reencontro. Sem promessas. Quando Marina voltou, algo nela estava diferente. Não havia mais raiva, nem tristeza. Havia aceitação, maturidade. Ela tinha os pés no chão e o coração em reconstrução. Eu decidi, disse ela, numa tarde de domingo. Não vou continuar esse casamento. Julian não disse nada. Apenas baixou os olhos. Eu ainda te respeito. E talvez sempre te ame, de alguma forma. Mas nós deixamos de ser um casal faz tempo. Só agora tive coragem de enxergar. Eu entendo, murmurou ele. E mereço isso. Ela segurou a mão dele com delicadeza. Você também merece se perdoar. Mas antes, precisa aprender a se conhecer. Ele a olhou, os olhos marejados. Vai ser difícil viver sem você. Vai, ela respondeu. Mas mais difícil é viver ao lado de alguém que já não nos vê com amor. E assim, com carinho e verdade, encerraram o ciclo. Nos meses que se seguiram, Julian mudou-se para um apartamento pequeno. Marina permaneceu na casa, no jardim que agora cuidava sozinha. Plantou novas flores, podou galhos, rearranjou os espaços. Não havia raiva no que restou entre eles. Apenas o silêncio maduro do que foi amor e virou aprendizado. E embora os caminhos tivessem se separado, cada um, à sua maneira, começou a florescer por conta própria. Porque às vezes, é preciso deixar ir. Para, enfim, florescer em si mesmo. A casa parecia outra. Desde que Julian saíra definitivamente, o ar ali mudara. Era como se cada parede tivesse exalado o peso dos silêncios e das dores antigas, dando espaço para algo novo, leveza. Marina sentia, pouco a pouco, que a casa agora a representava, não apenas o espaço, mas a essência. Cada móvel rearranjado, cada novo vaso, cada pequeno toque era reflexo de uma mulher em reconstrução. O jardim, antes palco da traição, agora era seu refúgio. Cuidar dele se tornara ritual e remédio. Em cada rega, em cada poda, ela sentia que também cuidava de si. E como a natureza, percebia que curar-se era processo lento, mas certeiro. Algumas folhas cairiam, outras flores viriam. Em uma tarde de sábado, Marina foi até uma feira de artesanato que acontecia no centro da cidade. Estava mais vaidosa, mais vibrante. Usava um vestido florido e um sorriso leve. Passeava entre as barracas quando parou diante de um estande de esculturas em argila. Eram delicadas, suaves, expressivas. Ficou encantada. Você tem um olhar
Apurado, disse o homem por trás da banca, um sujeito de olhos verdes, cabelos grisalhos e um avental manchado de barro. Seu trabalho é belíssimo, respondeu ela, tocando levemente uma peça em formato de pássaro. Gosta de trabalhar com arte? Tenho feito cerâmica, estou aprendendo. Então vai gostar do nosso grupo. A gente se reúne aos sábados num ateliê aqui perto. Quer conhecer? Ela hesitou por um segundo, depois sorriu. Por que não? Naquela mesma noite, Julian jantava sozinho no apartamento novo, pequeno, silencioso, funcional. Tinha vendido o carro antigo, doado roupas, jogado fora papéis que já não faziam sentido. Estava tentando recomeçar, mas o vazio que ficava após as noites era difícil de ignorar. Não havia Isadora, não havia Marina, só ele e a lembrança do que perdera. Volta e meia, sonhava com o passado, com jantares em família, com risos espontâneos, com os olhos de Marina brilhando quando falava de planos. E acordava sufocado, não por arrependimento apenas, mas por ter demorado tanto para perceber o valor da mulher que sempre esteve ali. Pensava em procurá-la. Às vezes escrevia mensagens e apagava. Queria dizer que torcia por ela, que a respeitava, que a amava de um jeito novo, mas sabia que não tinha o direito de atrapalhar sua paz. O ateliê era um galpão iluminado por luz natural, com mesas espalhadas e ferramentas simples. Quando Marina entrou pela primeira vez, sentiu-se acolhida. Ali, ninguém sabia de seu passado. Ninguém a olhava como esposa traída, como mulher ferida. Era só Marina, artista, aprendiz, alma em construção. O nome do escultor era Rafael. Gentil, atento, engraçado. Tinha uma filha adolescente e era divorciado há alguns anos. Com ele, Marina conversava sobre arte, viagens, livros. Rieu fácil. E, aos poucos, a presença dele se tornava confortável, como um café quente num dia frio. Você tem mãos sensíveis, comentou ele certo dia. Isso diz muito sobre você. Ela sorriu, tímida. Eu nunca me vi assim. Sempre me achei prática demais, racional demais. Talvez você só tenha vivido com pressa. Agora está aprendendo a se escutar. Marina olhou para ele, surpresa com a profundidade da observação. Era verdade. Pela primeira vez em anos, ela estava escutando a si mesma e gostando do que ouvia. Julian, por outro lado, havia voltado à terapia. Conversava com o psicólogo sobre seus impulsos, suas inseguranças, seus arrependimentos. Tentava entender por que buscara fora aquilo que estava, de certa forma, dentro dele mesmo. Por que escolhera o caminho do desejo ao invés do afeto que sempre teve. Você acha que ama a Marina? Perguntou o terapeuta, numa das sessões. Amo, mas de um jeito diferente. Não sei se é amor que deseja. Talvez seja amor que respeita, que admira, que reconhece a dor que causou. E você consegue se perdoar? Julian ficou em silêncio. Depois disse, estou tentando. Mas dói ver alguém florescer depois de você ser a poda mais dura que ela enfrentou. Em uma manhã ensolarada, Marina caminhava pela feira novamente, como fizera semanas antes. Parou numa barraca de livros usados, e folheava um exemplar antigo de Clarice Lispector, quando ouviu uma voz conhecida. Marina? Era Julian. Ela virou-se. Ele estava mais magro, com uma barba leve, vestindo uma camisa simples, e calça jeans. Os olhos carregavam uma ternura contida. Oi, disse ela, com um sorriso gentil. Não esperava te ver aqui. Também não. Por um segundo, ficaram apenas se olhando. Havia ali um silêncio confortável, diferente de antes. Você está bem? Perguntou ele. Estou. Melhor do que estive em muito tempo. E você? Me reconstruindo. Lentamente. Ela assentiu. Fico feliz por isso. Ele hesitou, então disse, Marina, eu sei que já te disse coisas antes, mas queria repetir. Obrigado por tudo, por quem você foi na minha vida, e por ter me mostrado o que é amor de verdade. Marina sorriu, dessa vez, com os olhos. E eu agradeço por ter me ensinado o que é amor próprio. Foi através da sua ausência que aprendi a me enxergar. Os dois se despediram com um abraço, sem promessas, sem reaproximações forçadas, apenas um reconhecimento mútuo da importância que tiveram na jornada um do outro. Na semana seguinte, Rafael convidou Marina para um café depois da aula de cerâmica. Sentaram-se num bistrô discreto, riram, falaram sobre a vida. Você tem medo de amar de novo? Perguntou ele.
Ela olhou para a xícara em suas mãos. Depois respondeu, com calma: tenho, mas também tenho vontade. Só não quero mais me perder por ninguém. Quero alguém que me acompanhe, não que me apague. Acho que você tem luz demais para ser apagada, disse Rafael, tocando levemente a mão dela. E naquele instante, Marina sentiu algo diferente. Não era paixão, nem euforia. Era paz. E talvez fosse exatamente disso que ela precisava para recomeçar. As manhãs de Marina tornaram-se mais leves. O aroma do café coado, o som dos passarinhos no jardim, a luz do sol filtrando pelas cortinas. Tudo parecia novo, embora sempre tivesse estado ali. Era como se, finalmente, ela conseguisse perceber a beleza das pequenas coisas. Coisas que antes passavam despercebidas, enquanto ela corria tentando manter um casamento de pé. Agora, não corria mais. Caminhava em seu próprio ritmo. Na segunda-feira, Rafael passou para buscá-la no portão. Marina hesitou em convidá-lo para entrar. Ainda era cedo demais para misturar aquele novo sentimento com o espaço que ainda guardava memórias de Julião. Mas o sorriso de Rafael era acolhedor, e a leveza da conversa entre os dois tornava qualquer cenário mais seguro. Está linda, disse ele, enquanto abria a porta do carro. Ela agradeceu com um sorriso tímido. Ainda era estranho receber elogios. Não por falta de autoestima, mas porque, pela primeira vez, eles vinham sem expectativa ou cobrança. O passeio foi tranquilo. Caminharam por uma trilha leve em um parque ecológico, e depois sentaram-se à beira de um pequeno lago. Rafael contou sobre sua filha, sobre os desafios da paternidade solo, sobre como a argila o salvou da depressão pós-divórcio. Moldar barro é como moldar sentimentos, disse ele. Às vezes precisa quebrar tudo e recomeçar do zero. Eu sei exatamente o que é isso, respondeu Marina. Ele a olhou com cuidado, como quem respeita cicatrizes. E naquele silêncio, surgiu uma intimidade que dispensava pressa. Julião, por sua vez, encontrava-se em uma fase de transformação. Começara a dar aulas de paisagismo em oficinas comunitárias. Descobrira que ensinar o que aprendera ao longo dos anos o reconectava com algo que havia deixado para trás, o prazer genuíno pelo que fazia. No último sábado, um de seus alunos, um senhor de 70 anos, que plantava em garrafas PET, disse algo que ficou em sua cabeça: a gente tem que plantar onde o coração pede, mas colher com paciência, senão estraga o fruto. Julião voltou para casa refletindo. Pensava em Marina, claro, em como ela havia sido seu maior jardim. E ele, por descuido, não soube regar. Mas agora entendia que não se tratava mais de reconquistar. Se tratava de honrar o que foi, respeitar o que é e plantar o que ainda pode ser em outro terreno. Marina e Rafael começaram a se ver com frequência, sem rótulos, sem promessas. Ele a levava a exposições, ela o levava ao jardim. E, aos poucos, entre o barro das esculturas e o verde das plantas, construíam algo mais bonito que qualquer plano. Uma companhia sincera. Numa dessas noites, Marina o convidou para um vinho em casa. Sentaram-se no jardim, sob as luzes suaves que ela mesma instalara. Sabe o que mais gosto em você? Perguntou Rafael. O quê? Você não tem pressa. E isso é raro hoje em dia. Marina riu. Tive pressa por muito tempo. Pressa de ser a esposa perfeita, de manter a casa perfeita, de parecer feliz. Agora só quero viver devagar. De um jeito que eu consiga sentir. Rafael a observou em silêncio. Então segurou sua mão. E pela primeira vez, Marina não comparou aquele toque com o de Julião. Não porque tivesse esquecido o passado, mas porque o presente estava se tornando mais importante. Enquanto isso, Julião recebia a visita de Marina para tratar da venda de um imóvel em comum. Era a primeira vez que ela entrava em seu novo apartamento. É simples, mas me sinto em casa aqui, disse ele, oferecendo café. Gosto. Tem sua cara. Minimalista, mas aconchegante. Conversaram com leveza. Falaram sobre burocracias, dividiram memórias. Quando o assunto terminou, o silêncio pairou entre eles. Mas agora era um silêncio de paz, não de mágoa. Vi você com aquele escultor. Rafael, não é? Comentou Julião. Sim, estamos nos conhecendo. Ele assentiu, com um sorriso sincero. Ele parece ser um bom homem. Marina retribuiu o sorriso. E você? Está bem? Pela primeira vez em muito tempo, acho que estou me tornando alguém que eu gostaria de conhecer.
Ela se emocionou com a resposta, porque, apesar de tudo, ainda torcia por ele. Julião, então, levantou-se, foi até uma estante e entregou a ela um envelope. Encontrei-o outro dia. São cartas antigas. Cartas que eu escrevia e nunca te entreguei. Tem coisas bonitas. Outras, nem tanto, mas são verdadeiras. Marina pegou o envelope com cuidado. Obrigada. Naquela noite, deitada na cama, Marina leu as cartas. Algumas a fizeram rir, outras a fizeram chorar. Mas em todas, havia amor. Um amor que existiu, que foi real, mas que já não era mais o dela. Ao terminar, guardou o envelope numa caixa de madeira, e, pela primeira vez, sentiu que podia virar a página sem peso. Dias depois, Marina e Rafael viajaram juntos para uma cidadezinha do interior. Passaram o fim de semana em uma pousada rústica, rodeada de natureza. Riram, caminharam, dançaram numa festa local. E na última noite, sob um céu estrelado, ele a beijou com delicadeza. Foi um beijo diferente, sem urgência, sem medo. Um beijo que selava um novo começo, não como substituição do que passou, mas como nova possibilidade. Você está pronta para amar de novo? Perguntou ele. Estou pronta para me amar. E, se o amor vier junto, que seja bem-vindo. Em uma aula de cerâmica, Marina moldava uma escultura de uma mulher sentada entre flores. Rafael se aproximou por trás e observou em silêncio. Era um retrato dela sereno, forte, enraizado. Essa mulher é você? Perguntou ele. É, quem estou tentando ser. E naquele instante, ele soube que não havia pressa. Ela florescia no próprio tempo. Enquanto isso, Julião sorria ao ver seus alunos colhendo os primeiros tomates em um projeto de hortas urbanas. Um menino de 9 anos gritou: "Olha, professor, nasceu!" Julião sorriu, os olhos marejados. Porque ali, naquele simples broto, ele entendeu que mesmo os que erram podem plantar coisas boas no futuro. E que há vida e beleza depois das despedidas. O outono chegou com um vento mais suave e um céu menos azul, mas Marina o recebeu com a alma em flor. As folhas que caíam do ipê amarelo no jardim não traziam tristeza, eram um lembrete da beleza do ciclo natural das coisas. A queda era também renascimento, e ela agora entendia que a vida era isso, deixar ir para permitir que algo novo brotasse. Era uma manhã de domingo quando acordou mais cedo do que de costume. Rafael dormia ao seu lado, o braço solto sobre a cintura dela. O rosto sereno. Marina o observou com carinho. Não era paixão avassaladora. Era mais que isso. Era presença. Era calma. Era uma escolha leve e madura, feita dia após dia. Levantou-se, fez café e caminhou até o jardim. As lavandas estavam mais cheias, os jasmins abriam lentamente sob o sol morno. Ali, sozinha por alguns minutos, ela respirou fundo e sentiu uma paz que jamais pensou que voltaria a experimentar. Esse jardim está cada dia mais bonito, disse Rafael, surgindo atrás dela, ainda sonolento, e pensar que ele quase foi o fim de tudo. Agora é o seu recomeço. Ela sorriu. Você acha que a gente é para sempre? Rafael a abraçou por trás, beijou sua nuca com carinho. Eu acho que o amor não precisa ser eterno para ser verdadeiro. Se durar, ótimo. Se não durar, que seja pleno enquanto existir. Julião, naquele mesmo domingo, caminhava por uma trilha ecológica com um grupo de jovens que participavam do projeto social que ele coordenava. Estava diferente, mais tranquilo, o rosto bronzeado, o corpo mais leve, a mente mais focada no presente. Após meses de silêncio, ele e Marina mantinham um contato eventual, respeitoso. Haviam combinado de não serem amigos forçados, mas também de não apagarem a história que viveram. Era um pacto silencioso de maturidade. Na trilha, um dos jovens chamado Murilo, de 15 anos, perguntou: "Professor, você já amou alguém? E perdeu?" Julião sorriu, olhando para as folhas caídas no caminho. "Já, e foi uma das melhores coisas que me aconteceram." Murilo riu, sem entender. "Ué, mas perder é ruim, não é?" "Nem sempre. Às vezes a gente precisa perder para se encontrar." Naquela mesma semana, Marina recebeu uma carta pelos correios. Era de Julião. "Marina, hoje eu vi um pé de alecrim florescer, e pensei em você. Não porque você ainda seja meu amor, isso eu já deixei no passado com carinho, mas porque você floresce mesmo nos solos mais difíceis. Eu queria que você soubesse que torço por você,
que admiro quem você se tornou, e que te agradeço. Pelo amor, pela dor e, acima de tudo, pela liberdade que veio depois. Com carinho, Juliel. Marina leu a carta sentada no jardim. Depois dobrou o papel com cuidado e guardou entre as páginas de um livro de poesia. Chorou, não de tristeza, mas de gratidão. Algumas semanas depois, Marina organizou uma pequena exposição de suas esculturas no ateliê onde fazia aula. Rafael incentivou desde o início, mas a ideia foi dela. Queria mostrar sua jornada por meio da arte. Mostrar que havia dor, sim, mas também cura. Que as mãos que antes apenas cuidavam de uma casa agora criavam formas e histórias. A exposição se chamava Raízes. Entre os convidados estavam amigos, alunos de Rafael, vizinhos, e também discretamente, como quem não queria interferir, Julião. Ele observou as peças em silêncio. Havia uma escultura que chamava a atenção, uma mulher em pé, com os pés fundidos em raízes e os braços abertos como galhos. Força e liberdade, juntas. Julião entendeu, ali, que aquele era o retrato de Marina, e que ela já era outra mulher. Não mais a que ele conheceu, nem a que ele magoou. Era alguém que floresceu depois da dor. Marina ouviu de longe e acenou. Ele respondeu com um sorriso. Não se falaram, mas não precisavam. O amor que haviam partilhado agora era respeito. Era paz. Naquela noite, Marina e Rafael brindaram sob o céu aberto, no quintal de casa. Sabe o que eu mais admiro em você? Disse ele. Não. O quê? Que você não se fecha pro amor, mesmo depois de tudo. Ela sorriu, olhando o céu. Não fecho porque entendi que o amor não é o outro. Sou eu inteira. O que o outro me oferece é companhia, não preenchimento. Isso muda tudo. Ele a beijou com calma. Depois brindaram com vinho branco e música suave ao fundo. Meses depois, Juliel viajou sozinho para o sul do país. Passou uma temporada em uma fazenda de permacultura, onde ajudava a plantar, a cuidar de hortas e a ensinar o que sabia sobre paisagismo. Descobriu uma tranquilidade nova na vida simples. Em uma das noites, sentado ao redor da fogueira com outros voluntários, alguém perguntou: "Você já amou de verdade?" E ele respondeu: "Já, e perdi, mas não mudaria nada. Foi ali que eu aprendi quem eu sou." Marina continuou esculpindo. Começou a dar aulas de arte para mulheres que saíam de relacionamentos abusivos. Contava sua história de forma sutil, através de imagens, de formas, de barro. Certa vez, uma jovem lhe disse: "Você me dá esperança." E Marina respondeu: "A gente nunca se quebra por completo. Sempre sobra uma parte onde a gente pode se replantar." No fim do ano, Marina escreveu uma carta, mas não enviou. Era para Juliel. Julião, hoje eu percebo que a vida não quis nos manter juntos, mas também não quis que nos destruíssemos. A vida quis que a gente crescesse. Você me ensinou a olhar para o que estava faltando. E eu soube, enfim, plantar o que me completava. Obrigada por ter me deixado partir. E por ter partido também. Fique bem, onde quer que esteja. Com carinho, Marina. Ela queimou a carta no jardim, como um ritual simbólico. As cinzas caíram entre as flores, e ela sorriu, porque sabia que dali, algo novo nasceria.